E aí, como é que você tá? Tudo bem? Obrigado, tá? Pela repercussão do último vídeo, pelos likes, pelos compartilhamentos, pelos feedbacks no direct também, tanto no Instagram como no TikTok. Agradeço demais. Eu fiz aquele vídeo sem nenhuma pretensão, simplesmente para trocar uma ideia. Era um domingo à tarde, voltando para casa, e aí decidi, vou gravar um vídeo, vou refletir sobre algo que está na minha cabeça martelando há alguns dias. Como você sabe, eu trabalho com sistema de gerenciamento de clubes há mais de 12 anos na divisão sul-americana e também na divisão norte-americana. Os números, os dados, as estatísticas é a minha vida. E sim, naquele vídeo, que se você ainda não assistiu, vai lá na timeline e assiste, eu comento sobre o drama dos 13, 14, 15 anos dos desbravadores. Ali foi um papo, tá? Ali foi alguém que é apaixonado, é um vídeo passional, totalmente focado em alguém que não tá ali para fazer críticas, até porque eu trabalho profissionalmente para esse ministério, não é ali para fazer críticas ao clube, ao ministério, aos conselheiros, ao diretor. Não, não esquece. Ali é alguém que está tentando, junto com você, encontrar soluções, porque eu também sou parte do problema. Eu, Rodrigo Dorval, também faço parte da solução. E a culpa também é minha. Então, todos nós precisamos nos envolver com a solução, já que também todos nós somos, em alguma parte, culpados. Bom, hoje eu não quero falar de 13, 14 e 15, hoje eu quero falar daqueles que estão já com 16 anos acima. Parabéns, se o desbravador sobreviveu dos 13, 14 e 15, ele é um herói, provavelmente ele teve um herói ao seu lado, que é o seu conselheiro. Eu dou todo o crédito, a boa parte, a esse conselheiro, claro, ao diretor também, sim, mas ao conselheiro, porque é uma fase em que eu preciso de um amigo, de um mentor, de alguém em que eu possa confiar. Já é uma idade em que não se confia tanto nos pais, em que eu já tenho dificuldades com autoridades, então quando eu encontro alguém em quem confiar e esse alguém é o meu conselheiro, uau, provavelmente ele vai permanecer até os 15 anos de idade. Mas eu preciso também entender que, apesar de ser apaixonado por Desbravador, amar intensamente, ter vivido tudo que o clube podia proporcionar dos 10 aos 15, eu posso chegar aos 16 para o meu diretor e dizer: diretor, muito obrigado pela proteção, pelo carinho, pelo amor, pelo afeto, por tudo que você me ofereceu no clube. Mas estou indo embora. Estou agora continuando a minha jornada. A igreja tem outros departamentos e ministérios para explorar. E detalhe, tá? Eu não acho que alguém, quando sai do clube aos 16 anos, deixe de ser desbravador. A gente nunca deixa de ser desbravador. Desbravador é uma filosofia de vida, é uma forma de viver, é um jeito de pensar. A lei do desbravador é uma coisa que segue um desbravador para o resto da vida. Eu fico muito emocionado quando às vezes eu vou a algumas cerimônias fúnebres em que a pessoa era um desbravador e normalmente ele deixa a orientação para sua família de que ele quer ser enterrado com o uniforme ou com a bandeira do clube em cima do caixão ou que a fanfarra toque no seu velório. É sempre uma cerimônia bonita perceber como que ser desbravador ele transcende. Então, deixar o clube aos 16 não significa que eu deixei de ser desbravador. Significa que agora no SGC o meu status será de membro inativo, e é só isso. E tá tudo bem. E pode ser até que depois, mais tarde, ele volte, né, ao clube e esse período ele não terá deixado de ser um desbravador. Mas eu quero falar desse status, porque quando ele completa 16 anos de idade e ele agora aposenta o seu uniforme e segue sua vida, muito do que ele vai viver na igreja adventista vai ser baseado naquilo que o prepararam para viver. E aí existem dois departamentos aqui importantes no preparo desse jovem: Ministério da Criança e do Adolescente e Clube de Desbravadores. Se teve escola adventista, de alguma forma também escola adventista seria aí a terceira via. Mas a questão é, o Clube dos Bravadores preparou esse jovem para ser um futuro líder do clube? Ou estamos falando de um clube que preparou este jovem para ser um futuro líder de uma igreja? O quanto de igreja este jovem conhece? Das teorias dos livros e das provas da nossa herança e dos manuais? Ele foi conduzido pelas mãos para entrar dentro da igreja e entender como ela funciona? Quando esse jovem, né, quando criança e adolescente, juvenil, quando esse jovem ia à igreja, ele encontrava a liderança do clube envolvida nas atividades da igreja? Ou
quando estes líderes estavam à paisana, eles estavam também como uma espécie de agentes secretos dentro da nave da igreja? Será que quando estavam sem uniforme eram aqueles que se escondiam nos bancos? Esse menino, essa menina foi criado, educado e treinado no clube a ver a igreja como uma extensão e continuidade da sua vida religiosa? Ou a vida desse menino acaba quando o clube termina? Eu acho que aqui é uma reflexão, tá? E aí nesse segundo vídeo, sim, eu quero refletir sobre isso. E você, diretor, eu sei que é muito tranquilo, fácil a gente usar o próprio cargo para dizer, não, mas eu não aguento ter mais um cargo na igreja. Ser diretor para mim já é o suficiente. Eu super entendo isso e é super compreensível. Mas mesmo assim, a questão é o quanto a igreja para mim é algo alheio. A minha diretoria, quando eu os encontro sábado de manhã, eu os encontro na igreja fazendo o quê? Quando uma criança vê a sua liderança na igreja, eles veem a liderança fazendo o quê? Você percebe também por que muitas vezes a igreja ela tem resistência em apoiar as atividades do clube? Não é má fé, não é uma questão de má vontade. É porque muitas vezes esse clube está escondido no domingo de manhã e só aparece na nave da igreja para fazer as suas cerimônias de investidura e o Dia Mundial. Eu sei que você vai reclamar para mim dizendo assim, não, mas quando a igreja precisa da gente, para o mutirão de Natal, para o Impacto Esperança, ela chama a gente e a gente vai com o nosso uniforme e distribui os livros. Não, não, esquece isso. Eu estou perguntando se a igreja pode contar com você como um civil, usando a sua roupa paisana. Se ela te nomear para ser professor da escola sabatina, se ela nomear você para ser um diácono, para ser uma diaconisa, para ser alguém que vai ajudar no Ministério da Mulher, alguém que vai ser professor dos adolescentes, a igreja pode contar com você, meu querido líder de desbravador? Essa é a questão. Quando eu vejo a transição de aventureiros para desbravador, golaço, a gente faz muito bem. Quando a gente fala de transição do jovem ou do adolescente para o jovem, aí é uma segunda fase do drama. Se ele sobreviveu à primeira, que é ser 13, 14 e 15, agora vem a segunda parte do drama. Entenda que um jovem de 20 pode ser facilmente amigo de alguém de 25. Alguém de 25 facilmente pode ter um amigo de 30. Mas quando esse adolescente de 16 precisa entrar dentro de um salão jovem, de um Maranata Class, de uma sala jovem, com apenas 16 anos, existe um abismo entre ele e o de 18 anos de idade. E se ele não foi com seus amigos para o salão jovem, se ele não tem uma quantidade razoável de pessoas para ampará-lo nessa transição, é aqui que a gente perde a batalha pela segunda vez. Se a gente não perdeu de 13, 14 e 15, a gente perde agora. Porque é uma fase difícil da vida. É uma fase em que a gente está inseguro, é uma fase em que a gente está naquela escolha profissional, fazendo aí os Enems e outros processos seletivos. A gente está sendo pressionado pelos pais para tomar postura na vida e ser mais responsável. Nós estamos aí tendo os primeiros contatos e desilusões amorosas. Nós estamos tendo as primeiras crises de fé. Nós estamos tendo os primeiros embates com os nossos amigos de forma mais profunda. Nós estamos muitas vezes lidando com depressão, angústia, sofrimento. Essa faixa etária em que os recordes cada vez mais estouram, né, de suicídios e outros tipos de problemas. E é nesse momento que ele precisa entrar no salão jovem. E talvez não tenha ninguém de mãos dadas com ele. Eu sei que num mundo ideal, esse jovem deveria entrar no salão jovem aos 16 anos e encontrar ali alguém do clube que vai recebê-lo. Não mais com seu uniforme, mas agora com roupas civis. Esse seria o mundo ideal. Seja bem-vindo, Rodrigo. Agora você tem 16 anos e olha aqui, eu também sou da igreja. Eu também sou professor da escola sabatina. Ei, você vai fazer parte da minha classe. Quantas igrejas você conhece que tem classe para jovens de 16 a 18 anos de idade? Quantas igrejas você conhece que faz essa transição de adolescentes para jovem de forma suave, em que eles se envolvam na liderança do JA? E aqui agora eu estendo ao JA, né, da qual também faço parte, né?
Será que a gente do JA tem ido ao clube buscar os nossos adolescentes e tentar fazer dessa transição o mais suave possível para eles? Ou será que a gente simplesmente vê eles no salão jovem e pensa, opa, tem gente nova aí, e não passa disso? São muitos desafios, eu sei que o vídeo talvez ele traz mais problemas do que solução, assim como o primeiro também, né, que alguns me disseram isso. Mas essas reflexões têm que dar algum insight, isso tem que gerar em nós algum tipo de próximo passo. Não adianta a gente ficar aqui reclamando, não adianta a gente ficar aqui lamentando, a gente agora precisa entender que nessa difícil faixa etária dos 13 aos 21 anos, todos precisam de ajuda. E se eu, que sou mais velho, posso ser essa mão amiga, posso ser esse mentor, posso ser esse que faz dessa transição a mais suave possível, por que não? Por que me limitar a apenas ser um líder com o meu uniforme? Eu acho que eu posso muito mais que isso, eu acho que você pode muito mais que isso. Então eu estou aqui te convidando para de repente a gente se desafiar em 2026 e fazer um pouco mais. E talvez a gente grudar nas mãos dos nossos adolescentes e dizer assim, ei, eu não vou te soltar não. Você pode tirar seu uniforme, mas você nunca vai deixar de ser meu desbravador. Que Deus te abençoe. A gente se vê por aí nos treinamentos da vida. Um abraço. Tchau, tchau.